Olá, seja muito bem-vindo a essa edição especial do Conexão Rural. A gente sabe, né, que adquirir uma semente que passou aí por um rígido controle de qualidade e que possui um padrão de excelência, gente, é fundamental, primordial, né, para você ter aí maior segurança no estabelecimento da sua pastagem. Mas você, amigo produtor, já se perguntou como funcionam os campos de produção das sementes forrageiras? Quer saber como é feito todo esse processo de colheita? Eu, Tainara Andrade, convido você a ver hoje no programa como nasce a qualidade da semente que você tanto procura. A Germipasto abriu as porteiras de uma das suas propriedades para você ver sobre uma outra ótica como nasce a qualidade da semente que vem transformando a pecuária e a agricultura brasileira. Estamos em Chapadão do Sul, localizado no Mato Grosso do Sul, centro-oeste do Brasil, em uma das propriedades da Germipasto, empresa referência na comercialização e produção de sementes forrageiras. É desde os campos de produção que acontecem importantes processos para entregar, no final, sementes de alto padrão. Então fique ligado nesta edição especial do Conexão Rural e tenha a oportunidade de acompanhar junto comigo os caminhos da nossa semente. E para conquistar a confiança e respeito do mercado, a Germipasto vem há mais de 2 décadas investindo não só em pessoas, mas também em tecnologia para aprimorar aí a produção e comercialização de sementes forrageiras. Uma história que começou em 1996, com a sociedade de 2 produtores vindos do sul do Brasil, que se instalaram aqui em Mato Grosso do Sul, o seu Delírio Scagliotti e também seu Valmor Fornari. E para contar um pouquinho dessa história, está aqui comigo em uma das propriedades da Germipasto, né? O Daniel Giraimo, gerente comercial da empresa, que vai contar para a gente um pouquinho desse início, né? Daniel, bem-vindo. Olá, Tainara, olá a todos. Realmente muito bacana estar aqui em uma das fazendas produtoras de semente, que é onde tudo começa, onde dá suporte para a empresa poder fazer o seu trabalho, nós da área comercial podermos levar esse diferencial ao produtor, aos nossos consultores, aos nossos parceiros. Então, ter a certeza de uma semente de qualidade, a quantidade de produto para atender a demanda, né, dando esse suporte, é muito importante estar aqui conhecendo, né, vendo esse processo, como ele ocorre durante todo o ano, é muito importante levar, né, informação aos produtores, conhecimento, eles entenderem de onde sai a semente que chega em todas as regiões brasileiras. Não, e assim, a gente sempre fala nos programas, né, sobre a nossa semente, e agora você que está assistindo vai ter a oportunidade de ver de perto, né, todos os campos de produção, como são os processos, né, para uma colheita. Mas antes de chegar nesse passo, a gente vai fazer um breve histórico de como tudo começou, né, Daniel? Eles são, né, agricultores e viram na braquiária mais que uma necessidade, né, de cultivar e colocar isso à disposição no mercado. Para quem não conhece essa região norte, região de Camapuã, Chapadão, a região, principalmente a região próxima a Camapuã, região de solo arenoso, então a abertura de áreas para soja na década de 80 tinha uma dificuldade muito grande em termos de fertilidade de solo, dificuldade em cultivares, em tecnologia. E o uso, né, o aumento de matéria orgânica era fundamental para isso, para que esse sistema se desenvolvesse. E aí eles encontraram uma consorciação, aí, um modelo, né, de produção sustentável através de soja e das forrageiras. E isso se perpetuou, hoje outros produtores estão instalados aqui na região, mas é uma das principais regiões produtoras de semente forrageira do Brasil e nesse modelo. De lá para cá muito se evoluiu em termos de tecnologias, equipamentos, os processos, então o sistema ficou muito mais robusto e seguem aumentando, ampliando as áreas, buscando tecnologias para aumento de produtividade, e é um pouco diferente do que o nosso produtor está acostumado, né, a ver, que o foco desse produtor é produzir forragem, né, produzir matéria orgânica, matéria seca, produzir alimento para os animais. No nosso caso também, mas o foco principal é a produção de semente. Então, a forma de cultivar, a forma de trabalhar as forrageiras, todas as cultivares que nós comercializamos, nós temos plantado em alguma área aqui na região, então com o objetivo único de produzir semente. E não só produzir semente com qualidade, livre de impurezas, com perfeita
ou melhor germinação possível para que realmente entregue para quem compra o nosso produto o melhor resultado na fazenda. Bacana. E como a gente tem esse foco, né, na produção da semente forrageira, existem aí diversos processos que precisam ser bem estabelecidos, porque a qualidade da semente começa já aqui no campo de produção, né? Exatamente. A UBS, né, a Unidade de Beneficiamento de Semente, nada mais é do que fazer a separação dos lotes, aumentar um pouco a pureza, melhorar. Mas nada adianta, pode ter a melhor UBS, se no campo não tiver um bom processo, tanto na hora de determinar a área para não ter contaminante, o processo de corte, o processo de colheita e entregar a UBS uma semente de boa qualidade, ela não faz milagre. Então é fundamental e muito importante, aqui é de onde sai a nossa matéria-prima. Então aqui é o berço, aqui é o coração de todo o negócio da Germipasto, que está concentrada nas fazendas. Bacana. E também eles foram, a Germipasto sempre teve uma visão pioneira, né? E eles, naquela época, já introduziam a questão do plantio direto aqui, né? Poderia falar para a gente um pouquinho desse processo, a forma como a fazenda trabalha? Na verdade, numa área como essa, solos arenosos, quanto menor os processos de preparo de solo, melhor vai ser o resultado. Então, o uso, né, das forrageiras, com um ano soja, um ano braquiária, um ano forrageiro, justamente para aumentar a matéria orgânica, melhorando o processo. Então, sempre buscou tecnologias em equipamentos de plantio, em processo de corte, de colheita, para que conseguisse que toda essa palha fosse voltada para o solo, para haver o aumento de matéria orgânica. Ao longo do tempo também fez o uso de feno, algumas outras funções para essa palha, mas o principal objetivo do consórcio, pensando na produção de soja, que ela vai colocar fertilidade nas áreas, e a braquiária deixa muita matéria orgânica e, consequentemente, ao longo dos anos, as áreas foram aumentando em produtividade justamente pelo processo de plantio direto. Bacana. E se a gente falasse hoje, né, desse cenário, né, de campos de produção no Brasil, de pessoas e produtores que se dedicam à produção de sementes forrageiras, como que está hoje? O que se pode esperar do mercado? Hoje um mercado em torno de 200 mil hectares de área cultivada para a produção de semente, para atender toda a demanda do mercado interno e também para outros países que compram semente do Brasil. A grande maioria são produtores que têm as duas atividades, soja, outras culturas e a produção de semente forrageira. Houve um aumento em relação ao ano passado, aumentou as áreas plantadas de maneira geral no Brasil. Porém, o clima não foi favorável, né? Fevereiro, março em diante, diminuíram e muito as chuvas nas regiões. Isso impactou diretamente, está impactando porque o processo de colheita está acontecendo agora. Então, impactou de forma muito significativa, diminuiu a produtividade. Em algumas regiões, além da estiagem, ocorreu geada, como aqui no Mato Grosso do Sul. Então, vai impactar na menor oferta de semente para o mercado. E se a gente olhar pelo outro lado, há uma demanda muito grande por parte da necessidade de reforma de pastagem, melhoria dessas áreas. Então o produtor vai encontrar, um ano onde ele vai encontrar preços médio altos em relação à semente de pastagem. Por isso que sempre a gente coloca à disposição, por esse nosso modelo de negócio, por produzir a semente, a Germipasto disponibiliza condições comerciais mais cedo, consegue levar ao produtor a oportunidade dele se planejar e comprar de forma antecipada num custo menor, numa condição de pagamento também mais flexível, garantindo então o melhor preço, garantindo aquela cultivar que ele vai precisar. Então é muito importante aquele produtor que está nos assistindo, que já tem a área, já tem mais ou menos a definição do que vai precisar, entrar em contato com o nosso consultor e garantir a semente que vai ser usada a partir da próxima estação chuvosa. Bacana, então já fica a dica aí, hein, pessoal? Se tiver alguma dúvida, já pode entrar em contato, os telefones aparecem aqui na tela, porque é um ano muito delicado, né? A gente já viu aí muita gente reclamando, o clima realmente não está ajudando, então você tem que fazer uma escolha inteligente, né? Exatamente. E também escolha inteligente tem a questão de qualidade versus preço, não é mesmo, Daniel? Esse é o outro ponto, né, que a gente sempre discute também, posiciona aqui. É muito importante o produtor analisar de quem ele está comprando, a recomendação, usar essa recomendação com base nas recomendações de Embrapa, universidades, entender se realmente faz sentido aquele volume,
Hoje se comercializa muita semente com maior pureza, então ele consegue saber a quantidade de semente exata que ele vai estar utilizando por hectare ou por metro quadrado. Então ele consegue fugir de alguns problemas e garantir uma boa formação. E o fundamental que todos os produtores devem fazer é, ao receber a semente, fazer a análise. Nós estamos falando de um ser vivo, então é muito importante o produtor rural tiver com a semente em mãos, coletar uma amostra, mandar para um laboratório e saber realmente se as condições são ideais, se o que ele adquiriu foi o que ele recebeu e se as condições daquela semente são ideais para uma boa formação de pastagem. Não errar, não perder tempo, não perder o investimento e garantir ali com 70, 80, 90 dias a boa formação da pastagem. Isso deveria ser uma prática habitual ali, né? Não uma situação esporádica de fazer, dessa vez eu faço, da outra não. Mas recebeu já o lote, já faz essa análise para você não ter problema no processo, porque depois pode custar muito mais caro para ele. Né? Exatamente, voltar a refazer a área, perder uma safra, por exemplo. E além da questão, como outros produtos, por exemplo, que você faz uma análise de pureza, no caso da semente, além da pureza, a questão de germinação, por ser um ser vivo. Então pode acontecer alguma coisa aí, prejudicar muito o processo, né, todo o planejamento da propriedade. Então, como você falou, e é muito simples, custo baixo, né, e curto tempo. Então o produtor consegue já logo receber ou manda para um laboratório, hoje diversos laboratórios trabalham, e ele consegue sim sair de alguns problemas, fugir, né, se garantir de alguns problemas para que a fazenda continue produzindo. Bacana. E todas as sementes da Germipasso são produzidas dentro do estado de Mato Grosso do Sul? Sim, toda a semente vem de fazendas aqui na região norte do Mato Grosso do Sul e daqui vai para Camapuã, na nossa UBS, e de lá para todas as regiões do Brasil. E saber de onde vem essa semente, a região, também é uma forma de você selecionar a qualidade, porque isso interfere a questão de textura do solo, de como aquela região, se ela é mais propícia mesmo, de oferecer uma produção de semente de melhor qualidade? De maneira geral, você tem algumas regiões que têm mais perfil, por questão de altitude, para a produção de semente. As forrageiras tropicais, elas se adaptam muito bem. Mais importante do que saber se é do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, de Goiás, é saber realmente a área. Né? Essa área, como é essa área? Essa área é destinada para que tipo? Como é feito esse processo naquela determinada área? Quais são os cuidados em termos de contaminação? Como é o processo, né, de colheita? Você tem o processo do chão, do cacho, né, para algumas cultivares. E isso interfere diretamente tanto na pureza, na qualidade física da semente e também na questão de germinação, que vai determinar a boa formação da pastagem. Além de quem está levando a semente, adquirindo a semente, recebendo, não levar nenhum contaminante para a propriedade, planta invasora, nematóides, alguma coisa que possa causar um prejuízo bastante significativo. O outro ponto é a boa germinação e, nesse caso, garantir a formação da pastagem. Bacana, né? A gente sabe aí que foram muitos desafios superados ao longo dessa história, mais de 20 anos, e a gente vem também cada vez superando, encontrando obstáculos, mas sempre buscando as soluções. E a Germipasso tem esse perfil inovador, tanto que leva aí para trazer mais segurança para o amigo produtor, garantia de qualidade que através do semente legal. Queria que você explicasse um pouquinho, até para a gente clarear aí para o amigo produtor a importância desse selo, né? E o que isso vai ajudar também a padronizar o mercado de sementes forrageiras. A Germipasso sempre trabalhou dentro da lei, né, levando os processos de forma bastante clara, transparente aos produtores, para de fato garantir uma semente de melhor qualidade. Nós falamos, Marandu no caso, é uma commodity, muitas empresas, todos os produtores têm possibilidade de comercializar. Então, a principal diferenciação da Germipasso no mercado é de fato entregar um produto acabado de melhor qualidade que vai gerar um resultado superior ao produtor. E para que isso ficasse ainda mais claro aos produtores, ela, através de uma parceria com a Septis, traz ao produtor. A Septis faz todo um trabalho de fiscalização, de analisar todos os processos, desde a colheita, o registro dos campos, como são feitos esses campos, depois o processo de beneficiamento dentro da empresa, o lançamento desse produto ao mercado, as informações, e o produtor tem a oportunidade de, através de um aplicativo de celular, vai colado uma etiqueta
na embalagem e naquela etiqueta um QR Code que ele encontra as informações do lote. A Aseptis tem informação de onde aquela semente foi comercializada, então ela também faz um trabalho junto aos nossos parceiros, né, as revendas parceiras, para realmente ir lá também e a fazer análise do produto final para saber se realmente aquilo que foi entregue está adequado. Então é um processo para que o produtor diminua essa responsabilidade dele na hora de fazer análise, na hora da checagem de qualidade. Ele já pode ter tudo isso através do programa Semente Legal. Corta caminho, né? Exatamente, garante que de fato aquilo que ele está recebendo tem qualidade, exatamente. A Germpasto abre as portas para a Aseptis para poder levar mais informação, mais tranquilidade, né? E transparência aos produtores, exatamente. Bacana. Bom, Daniel, quero agradecer aqui a sua participação nesse primeiro bloco, né? A gente está aqui na fazenda Bola de Arame, que fica em Chapadão, no Mato Grosso do Sul. Não sei se vocês viram, né? Bem pequenininho aqui atrás da gente, ficam já os campos de produção. E a gente fala, a gente mostra, né, Daniel? Exatamente. Então, daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês como, né, são os processos da colheita da semente forrageira aqui em Chapadão, no Mato Grosso do Sul, na fazenda Bola de Arame, com o responsável dos campos de produção, Alfredo Okumoto. E eu convido você para conhecer agora a nossa força de vendas. Sou Leonardo, médico veterinário, sou representante comercial da Germipasto, na região de Coxim, Pedro Gomes, Alcinópolis, Rio Verde e Corumbá. Para quem quer trabalhar com sementes Germipasto, você opta por sementes de altíssimo padrão de qualidade, com uma garantia de entrega, uma empresa que tem um respaldo técnico muito interessante, que vai proporcionar aí para o produtor uma boa colheita das pastagens. Nós temos as sementes, pastagens, Brisanta, MG5, Piatã, Dictioneura, Tamani, Maasai, Tanzânia, Mombasa. Aqui nós temos, para atender os nossos clientes, a VDTEC, plantadeira de precisão. Para você, amigo produtor, que deseja fazer um plantio com precisão, economia operacional, você não pode deixar de utilizar a VDTEC. Essa plantadeira de alta precisão elétrica, ela pode ser acoplada tanto na parte frontal do trator como na parte traseira. Além do que, nós conseguimos reduzir o custo de implantação das pastagens utilizando uma única operação, onde o trator que aplica a semente, ele tem a capacidade de cobrir a semente com um incorporador puxando na parte traseira do trator. Então a VDTEC, além de te proporcionar uma altíssima precisão, uma boa cobertura da área, ela gera uma economia no desperdício de sementes, pois a regulagem ela é o mais precisa possível, e além de diminuir a questão operacional e de agilizar o tempo do plantio. Então, para você que quer entrar em contato comigo, com o Leonardo, o meu telefone é o 67 99997 9058. Podemos também falar por e-mail, pelo leonardo.garcia.vet@hotmail.com. Olha, em nosso site, o germipasto.com.br, você tem acesso também aos representantes em todas as regiões aqui do Brasil. É só você conectar aí, entrar no mapa e localizar o representante mais perto aí de você. E também pode entrar em contato com a gente pelos telefones 67 3389 6700 ou 99892 9861 ou ainda o 0800 647 0050. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para mostrar para você, amigo produtor, quais são os processos da colheita de sementes forrageiras. Você já se perguntou aí como começa tudo isso? Como ela chega aí para você com a qualidade que a gente oferece? A gente mostra daqui a pouquinho.
solução que você precisa para a reforma de pastagem está na Germipasto. A VDTEC é uma semeadora elétrica específica para sementes forrageiras. Oferece a melhor distribuição de sementes do mercado. Fácil regulagem. É versátil e econômica. A solução que você precisa para a reforma de pastagem está na Germipasto. Muito bem, estamos de volta e hoje um programa especial direto de um dos campos de produção da Germipasto, que fica em Chapadão, no Mato Grosso do Sul. E agora a gente está aqui com o Alfredo Okumoto. Bem-vindo, Alfredo. Obrigado, Tainara. O Alfredo, gente, ele é o responsável pelos campos de produção da Germipasto. É ele que fica aqui, ó, no dia a dia, acompanhando toda a evolução, né, do capim e também das sementes para que chegue aí com a melhor qualidade para o nosso amigo produtor, não é mesmo, Alfredo? Isso aí, Tainara, amigo produtor. A gente vem acompanhando aí desde o plantio, né? E chegou o momento tão esperado, que é a época das colheitas da semente. Então estamos aqui vistoriando os campos, recebendo a Tainara aqui, para mostrar um pouquinho do processo, como que é feito a retirada das sementes do solo, para posterior ir à indústria e chegar até a propriedade dos produtores. Muitas vezes, né, o produtor só pensa ali em sacada a semente, mas nem imagina, às vezes, como acontece essa mágica, né? Tudo começa aqui dos campos de produção, é uma responsabilidade muito grande, não é mesmo, Alfredo? É uma responsabilidade, porque a gente sabe que lá na ponta tem um produtor exigente, né? E a gente faz de tudo aqui para levar qualidade até a propriedade dos nossos pecuaristas e agricultores. Bacana. Bom, e a gente então vai mostrar para vocês, agora a partir desse segundo bloco, quais são os processos da colheita da semente forrageira. Aqui nessa fazenda, a gente está com quantas cultivares trabalhando, Alfredo? Aqui nessa propriedade aqui, fica no Chapadão do Sul, a gente estamos com 5 espécies de forrageiros tropicais, né? Então a gente trabalha aqui na fazenda com a Decumbens, com Piatã, Marandu, com Zuri e com a Rusiziense. E cada cultivar dessa tem um processo, um tempo diferente de colheita? Isso, a gente faz um escalonamento de plantio e de colheita, né? Então a gente tem as variedades precoces, como é no caso da Decumbens, as medianas, que é a Rusiziense, Piatã, o Marandu, e as tardias, que é o Zuri, para poder dar tempo de escalonar o plantio e também a colheita. Bacana. E os campos de produção, Alfredo, é um processo muito importante que impacta aí na qualidade, no avanço da agricultura, da pecuária, né? Qual é o papel dos campos de produção aqui das empresas produtoras, né? Para os avanços aí da agropecuária? Hoje um dos meios mais fáceis de propagar a capim forrageiro é via semente, né? Então, hoje o Grupo Germipasto possui produção própria, né? Então, toda a produção comercializada pela Germipasto, a gente tem um controle total desde o plantio até a colheita, a chegada nas propriedades, né? Então, a gente tem esse controle aí diariamente do que é feito nos campos e as vistorias. Então, assim, melhor qualidade para o produtor rural. E a gente falando então um pouquinho desses processos, a gente está numa área aqui que está acontecendo o que nesse talhão? Nesse talhão aqui a gente não está num campo de Piatã, né? Então atrás aqui a gente pode ver aqui o maquinário, que é o primeiro processo aí da etapa de colheita, né? Então o processo de colheita em si são Quantas três etapas. fases? São 3 etapas. O que a gente está vendo aqui atrás é uma máquina de corte, né? Então assim, o capim ainda estava verde, né? Com um pouquinho de semente em cima. E então se iniciou o primeiro processo, que seria o corte dessa forrageira. Posterior a esse corte, a gente espera desidratar para as outras 2 etapas que a gente vai ver mais a seguir. Bacana. Bom, e falando então nesse processo aqui do corte, né? Você já está há 16 anos na empresa, né? Acompanhou muitas coisas, muitos desafios, né? Dá para a gente fazer um comparativo de como foi esse período, o que você viu de evolução, a questão de equipamentos, o que facilitou hoje, o que antigamente era mais desafiante? No ramo de forrageiras, os processos ocorrem a mais passos lentos, né?
Então, assim, não tem muitas empresas especializadas em desenvolver máquinas, né? Então, assim, no começo, lá 16 anos atrás, era totalmente diferente do que se vê hoje, né? Antigamente se usava uma máquina automotriz, né? Com a serra embaixo, e com o tempo foi melhorando, até que hoje a gente está com esse equipamento aqui. Feito já para isso. Propício para os cortes de forrageira. Então, antigamente eram adaptadas. Era adaptada, era mais sofrido. Demorava mais tempo. Demorava mais tempo. Então, assim, com o passar dos anos foi se profissionalizando, né? Melhorando as máquinas. E hoje os processos ocorrem mais rápidos. Né? Bacana. Bom, eu vou convidar você que está aí então para chegar aqui com a gente, para dar uma olhadinha então nesse equipamento que é a máquina de corte do capim, né? Que já prepara o capim para ir dessecando e para a gente fazer o segundo processo, que é qual mesmo? Isso. Esse daqui é o primeiro processo, né, que é o corte. Se a gente conseguir ver aqui como que é feito Olha só, gente, que bacana. O corte, né? Essa máquina aqui, ela corta e ao mesmo tempo bate as sementes que ficam presas na massa de forragem, né? Que fica por cima da braquiária. Isso facilita muito no processo depois de varreção, que é a terceira etapa que a gente vai ver mais a seguir. A gente vê aqui que esse aqui é uma borracha, né? Mais resistente. É mais uma proteção, mas proteção. E a faca fica embaixo ali, que não dá pra ver. A ceifa, a serra, né? Fica bem rente ao mostrar? solo, porque a gente tem que cortar o mais rente possível do solo. É isso que eu queria saber também. Tem uma diferença na altura do corte? Na altura do corte tem. Quanto mais rente o corte for, melhor será o processo de colheita. Bacana, ou seja, mais produtividade. Mais produtividade, porque a gente consegue varrer melhor essa semente do chão. Bacana. Então, e esse processo aqui leva quanto tempo? Isso depende muito de área, mas como que funciona Depende muito de área, né? Então, assim, é a primeira etapa, então ele tem que estar sempre na dianteira, abrindo área para o segundo processo, que é o enleiramento. Bacana. Bom, então enquanto vocês acompanham um pouquinho das imagens aqui desse talhão e da fazenda, a gente vai para um outro talhão mostrar a segunda fase da colheita. Então você acompanhou um pouquinho das imagens, né, de como fica o talhão depois que ele é todo cortado. E a gente vai mostrar um segundo passo da colheita, que é o enleiramento, né? Isso. Que a gente junta essa palhada, né? Correto. Para vir depois a terceira fase, que é a varreção. Correto, Tainara. Isso aqui é a segunda etapa do processo de colheita, né? Então a gente já viu o corte, como que fica, a palha já assentada. E o segundo passo, né, a segunda etapa é retirar essa palha que foi cortada, fazendo as leiras, né, para que as máquinas de varreção possam fazer o serviço dela. Uma coisa muito interessante para a gente lembrar, né, que toda empresa produtora de sementes forrageiras precisa ter os seus campos de produção registrados, né? Com certeza, isso aí é o primeiro passo, né, é adquirir sementes de qualidade, sementes de categoria superior, né, para poder fazer a implantação do campo e inscrever no Ministério da Agricultura. Só assim o campo vai estar apto a todos os processos até a chegada da colheita. E chegar a semente lá na fazenda do produtor com qualidade. Com certeza. Né? Bom, e fala um pouquinho então desse processo, né? O que é mais importante nesse processo para que a gente consiga entregar essa qualidade? Esse processo consiste em retirar a palha, né? Então, assim, ele tem que fazer um trabalho bem feito, para que o terceiro processo, que seria um dos mais importantes aí, que é a varreção, né? Então, ter maior espaço livre para as máquinas poder trabalhar, né? Para poder varrer toda a semente que está no solo. Bacana. É como se a gente fosse comparar em casa. Você tem um tapete. O tapete é toda essa palhada, né, cortada, e aqui ele está fazendo a ação de levantar esse tapete para depois a gente vir varrendo, né? Com certeza. É mesmo. Bom, e aí esse processo ele leva muito tempo. O que se mudou ao longo dos anos em relação a equipamentos? Como todo processo, a gente viu ali também no corte, teve evolução das máquinas, aqui no enleirador também não é diferente, né? Nesse caso aqui a gente está com um enleirador duplo para poder ganhar mais tempo, né? Para poder desenvolver mais rápido o serviço.
porque a nossa janela de colheita é muito pequena, a gente tem que fazer no período seco. Então, assim, o campo é uma indústria a céu aberto, né? Então a gente tem que colher no período seco, mas a qualquer momento pode chover. Então, quanto mais rápido a gente fizer esse processo, melhor vai ser o processo de colheita e, consequentemente, vai ter uma semente de melhor qualidade. Aqui o capim, a gente diz, também é uma lavoura, né? Então tem todos esses processos, assim como os grãos, né? Precisam de um certo cuidado na hora da colheita, umidade. Isso, com certeza. A gente trata aqui os campos de produção como se fosse uma lavoura, né? Dentro da propriedade há cultivos de outras culturas, né? Caso de soja, milho, enfim. Então a fazenda é preparada para a agricultura. Então todos os campos aqui, dependendo da cultivar, da espécie, a gente trata como lavoura. E Alfredo, uma das coisas que às vezes para na nossa cabeça é como funciona esse processo, né? Os campos, os talhões onde recebe aquela cultivar, tem que ser mantida aquela cultivar ou eu posso colocar no próximo ano outra espécie? Tainara, uma boa pergunta. Os campos aqui na propriedade e todas as outras do grupo da Germpasto, a gente tem o máximo cuidado para não fazer essas mudanças de cultivares dentro do mesmo campo, né? Vamos citar um exemplo aqui, a gente está num campo de piatã, a gente gosta de fazer o rodízio, né? A rotação de cultura que a gente se chama, né? Que seria um ano planta gramíneas, que no caso aqui a gente está com capim piatã, né? E no outro ano a gente planta uma leguminosa, que no caso vai ser soja, né? Então a gente sempre faz essa rotação de cultura, um ano gramínea, um ano soja. E sempre quando for voltar com o capim novamente, a gente sempre vai voltar com o piatã nesse campo. Porque a gente sabe que pode ter algum rebrote de alguma touceira que ficou para trás e dá contaminação de mistura varietal no campo, né? Então a gente cuida muito desse fator. Então o produtor, né, até é bom ficar atento da procedência da semente que adquire, porque às vezes ele planta piatã, nasce uma outra cultivar que não era o isso aí tem muito, assim, que a gente sempre acompanha no Brasil. Tem muitos produtores que prezam o preço, né? Então, assim, vamos plantar piatã, que hoje o preço está bom, a semente vai estar com um valor agregado muito bom. No outro ano, pode ser o marandu, pode ser uma arroziense. E daí, assim, não é muito legal se plantar piatã no ano que vem, MG5 vai dar um preço maior, vamos plantar MG5 aqui nesse campo. A gente sabe que se fizer esse tipo de processo, a gente vai ter dor de cabeça, vai ter mistura varietal, não é uma coisa legal. E não vai passar um produto de confiança para o É um produto de qualidade. Né? E existe uma diferença no cultivo, né, do capim aqui de braquiária e pânico? O cultivo não, o cultivo é semelhante, os cuidados são os mesmos, né? A colheita tem uma diferença? O que muda é o processo de colheita, basicamente na terceira etapa que a gente vai ver mais para frente, que seria a troca das peneiras, né? Porque a gente está trabalhando com os pânicos aí, que é uma semente de granulometria menor, né? Então se trabalha com a peneira com os furos menores, né? Bacana. Bom, então aí vocês estão vendo aqui atrás da gente, né? O maquinário que faz o enleiramento. Acertei. Correto. Acertei. Se você está curioso, então, para entender um pouquinho mais essa máquina, a gente convida você, então, para dar uma olhadinha no equipamento, no implemento. Chega aqui, ó. Bacana. E esse maquinário aqui sempre foi utilizado na fazenda ou também teve adaptação ao longo dos anos? Não, teve evoluções, né? Nos primeiros anos lá, voltando a 16 anos atrás, quando comecei a acompanhar os campos, era totalmente diferente. Eram as maquininhas automotriz, né? Que adaptava-se um enleirador na frente dela. Olha. Então, assim, o rendimento era menor. Esse daqui, ele é um enleirador duplo, né? Então, a ganha agilidade, né? Ganha agilidade, ganha tempo. Como eu disse, a janela de colheita é muito curta, né? Como que é feito? Então, esse equipamento está indo naquela direção, né? Então, consiste em pegar a palha que está ali, vir tombando ela até formar a leira que está à nossa esquerda aqui. E assim sucessivamente? E assim sucessivamente até formar umas leiras maiores e tamanhos reduzidos para ficar uma faixa grande de varreção, né? Isso interfere na qualidade da varreção? Esse tamanho? Com certeza, a qualidade da varreção, quanto maior a área para varrer, fica melhor o processo de varreção das máquinas, né? Bom, e sabe aquela história que eu falei, comparando, né, aí ao tapete dessa casa, que você tira para varrer embaixo? Então é mais ou menos isso aqui.
Quando a máquina, a enleiradora, chega para fazer o trabalho, ela tira toda a palhada e aqui embaixo a gente consegue ver as sementes, que é o que interessa, né? Com certeza. É aquele sujeirinha que fica embaixo do tapete, que no nosso caso aqui é a semente que vai para o produtor rural. É uma sujeira boa e de qualidade. Bacana, então bora varrer agora? Vamos varrer. A gente vai lá agora para a terceira fase. Bom, pessoal, então dando continuidade aqui ao caminho, né, da nossa semente, você está conhecendo no programa de hoje os processos, né, de uma colheita de sementes forrageiras. A gente já falou da primeira parte, que foi do corte, né, Alfredo? Do corte. Viemos ali do enleiramento, né, onde a gente abre o caminho para vir essa terceira fase, que é a da varreção. A colheita, né, sempre foi esse método ou eram feitos de outras formas, Alfredo? Tainara, não é da minha época, mas a gente escuta bastante histórias. Antigamente o pessoal chegava a cortar na enxada, varria na vassoura mesmo, né? Abanava a semente. Vassoura aquele do quintal. Vassoura do quintal, para coletar a semente, para poder comercializar depois, né? E naquela época ainda não existia nem leis de semente ainda do Ministério da Agricultura, né? Era uma forma bem artesanal mesmo. Era uma forma muito artesanal de se propagar a braquiária via semente, né? E com o tempo foi modernizando, né? Então houve as máquinas, a evolução das máquinas, né? Então, de 16 anos que estou na empresa aí, acompanhei bastante esses processos de evolução das máquinas, né? Então, assim, tem uma evolução muito grande. Antigamente colhei de 1 a 1,5 hectare por hectare. Nossa. Por dia. Então, assim, era uma colheita bem muito demorada. Então, assim, hoje aqui o pessoal já está com as máquinas mais modernas, né? Colhe bastante área. O pessoal já está colhendo com piloto automático, então assim, não há muito remonte das máquinas, então assim, o rendimento dela é maior. Então assim, se colhe muitos hectares por dia, né? Então, deixou assim, mais tecnificado, mais né? tecnificado. E a evolução do mercado, né? A gente tem que evoluir conforme vai passando os anos, né? E assim, a gente é o maior produtor de alimento, a gente precisa, né, fornecer a base da cadeia, né, que é o pasto, né, que é o capim. O capim precisa ser entregue de uma qualidade que o produtor merece, né? E o agro está, todo momento aí, está evoluindo, então temos que seguir essa evolução junto com o agro aí. Bacana. Né? E falando em pioneirismo, então a Germipasto, ela é uma empresa pioneira, inclusive no processo de incentivar novos equipamentos para cultivo, né, de sementes forrageiras. Os proprietários sempre buscam essa evolução, né? Então, o que tem de mais novo e moderno no mercado, a gente tenta, e se encaixa no processo de colheita de braquiária, a gente tenta implementar também. Bacana. E falando então ainda da colheita, né, nessa última fase do processo, qual que é a diferença? Se fala muito ainda hoje em dia da qualidade da semente colhida no cacho e a semente colhida no chão. Correto, Tainara. Existem ainda os processos, né, que é o método de semente varredura e pelo método de colheita no cacho, né? Ainda existem esses dois processos. A umidícula basicamente é no cacho, aí não tem como escapar muito, né? Mas todos os outros variedades a gente colhe do chão, né? Porque assim, a gente consegue atingir a semente de forrageira tropical, na sua maioria, quando atinge o ponto de maturação fisiológica, ela cai no chão. Então, o método de varreção é o melhor método que tem para qualidade de semente, né? E, consequentemente, a gente adotou para todas as braquiárias, exceto o medícula, para esse processo de varreção no chão. Bacana. E quando a gente fala dessa qualidade, o que exatamente a gente está falando? É evitar que isso leve alguma praga, alguma nematóide, alguma coisa? Existe essa referência de qualidade quando se fala que é a colhida do chão? O processo de varreção do chão tem que ter muito cuidado, né? É um ótimo para a qualidade fisiológica da semente, porém, se não tiver cuidado, pode estar levando sementes de ervas invasoras, pragas de solo, né? No caso nematóide para a agricultura, né?
Então a gente toma todo esse cuidado. Na fazenda a gente faz todos os cuidados possíveis, né? Desde a rotação de cultura, a implementação de plantas como crotalária para diminuir a existência de nematóide no solo, né? Para poder levar uma semente de melhor qualidade para o cliente, tanto fisiológico como de qualidade física também, né? Bacana, então isso é importante até para o produtor saber, né, quando for adquirir a sua semente, de onde vem essa semente, né? Se vem ali direto do contato com a terra, se caiu ela realmente no chão, ou se ela foi colhida do cacho para ver se vai ter um melhor desempenho lá na propriedade. Isso, E essa qualidade pode ser atestada também. A gente sempre orienta os clientes a, quando chegar a semente na propriedade, a fazer a análise da semente. É um teste rápido, 24 horas é o teste de viabilidade, né? Então, pelo teste de viabilidade, a gente sabe muito se a semente foi colhida do chão ou se foi colhida do cacho, né? A semente escolhida do chão tem uma viabilidade muito maior do que a do cacho. E existe uma certa confusão sobre viabilidade e germinação. Vamos clarear isso, porque nem toda semente viável germina, né? Mas toda semente que germina é viável. É mais ou menos isso. Tem essa grande confusão aí, de viabilidade e germinação. Para um simples exemplo, assim, viabilidade é porcentagem de sementes vivas que tem dentro do saco. Então é um teste aí 24 horas, você sabe, é um teste rápido, químico, né? Pelo método tetrazóleo. A gente sabe quantos % da semente está viva, mas nem toda semente viva irá germinar no período aí de 21 a 28 dias, que é o teste de germinação dentro de um laboratório. E tem vários fatores que interferem nesse processo de germinação, né? Tem. Toda semente de braquiária aí possui um grau de dormência na semente. Uns mais, outros menos, mas todas têm. Então, assim, tem sementes que quanto mais tempo fica no solo, com a ação de micro-organismo, condições climáticas, vai quebrando essa dormência naturalmente no solo. E na indústria também a gente tem um processo mecânico lá e o processo químico que ajuda a quebrar essa dormência também, mas daí é um processo industrial. Bacana. Então, inclusive, gente, vocês estão vendo imagens aqui que toda essa semente que é varrida, né, ela fica armazenada aqui nesse trator, que vocês estão vendo aqui atrás, e depois ela é descarregada como que é o nome daquele? Pré-limpeza. Na pré-limpeza. E ali já acontece uma quebra de dormência? Não, assim, a gente faz o processo de varreção aqui na fazenda e dentro da fazenda mesmo a gente já faz um pré-beneficiamento. Esse pré-beneficiamento consiste em tirar como se diz, o material mais grosso da fazenda aí, né? Que é palha, um pouco de torrão, um pouco de palhinha, graveto, essas coisas já fica na fazenda mesmo, evitando o transporte para a indústria, né? Levar o que é semente mesmo, o mais próximo do que é semente mesmo. Quanto mais semente levar, é melhor, que é o que a gente comercializa é a semente, a palha a gente deixa na fazenda. Bacana, e aí você está vendo agora imagens, né, dessa semente sendo colocada dentro dos bags, aqui mesmo, e daqui ele vai para a indústria, né? Depois do passar no pré-limpeza, né, a gente armazena em bags na fazenda até montar a carga para ir para a nossa UBS lá na cidade de Camapuã. Bacana. Voltando só um pouquinho, uma questão que me veio aqui sobre pioneirismo, né? A Germpasta é pioneira em vários processos, né? Aqui na colheita, ela também foi referência em estimular novos equipamentos que outras concorrentes, né, acabaram copiando e hoje já está no mercado. Explica um pouquinho para a gente de quais equipamentos foram esses que contribuíram para o avanço da produção de sementes forrageiras. Assim, o mercado forrageiro não tem uma indústria, né, que foca muito em desenvolvimento de máquinas, né. Então, um exemplo que a gente tem aqui é o que a gente faz com o resto do material vegetal que sobra da colheita, né? Que é muita palha, muita matéria seca, né? Então, assim, tem empresas, tem produtores que acabam aproveitando isso aí de forma para alimentar o gado. Então, se faz feno com isso, né? E outra coisa também, como a gente mexe com a agricultura também, faz a rotação de cultura, a gente aproveita essa palha aqui para fazer a palhada para o plantio direto na soja, né? Então, o que fazer com esse resto de palhada? Então, a gente acabamos descobrindo um método de aproveitar, né? Aproveitar essa palha, cortando ela, picando ela em palhas menores, tamanhos menores, né? Para poder esparramar essa palha e ficar o solo novamente coberto com essa palhada aí, que é benéfico aí para
para a agricultura, né? E a gente vai mostrar então para vocês como que faz esse processo, né, e como fica depois que essa semente ela é colhida. E você que está acompanhando a gente, não deixe de entrar em contato com a nossa equipe através do 67 3389 6700 ou 998929861 ou ainda o 0800 647 0050. Olha, se ficou com alguma dúvida, quer saber mais sobre os processos da colheita, pode mandar pergunta que a gente repassa aqui para o Alfredo, está sempre a campo, fiscalizando, acompanhando todo o trabalho que acontece, mas é importante o produtor ter essa segurança, né, do que ele está adquirindo, né, Isso, Alfredo? Tainara. Qualquer dúvida que tiver, o pessoal repassa para a gente pode atender da melhor forma possível, porque também é uma novidade para o produtor. Às vezes ele não sabe como que é feito esse processo todo de colheita, né? E ele sempre tem essa curiosidade. A gente está aqui para tirar as dúvidas e tentar auxiliar da melhor forma possível. Não, e inclusive, pessoal, né, a Germe Pasto ela é uma exportadora também das sementes forrageiras e ela sempre abre as porteiras para trazer visitantes, parceiros de outros países. Vocês têm recebido, né, bastante visitantes aqui. Como que é a impressão deles quando chegam aqui e acompanham todo esse processo? É o processo assim de exportação, né, que vem o pessoal de fora, né, de outros países, ele fica deslumbrado com o movimento que é, né? Uma porque em outros países também da América Latina as propriedades são tudo pequenas, né? Então eles impressionam com o tamanho das fazendas que são produtoras de semente. Recentemente a gente teve várias visitas, né, de vários países. Veio Colômbia, Bolívia, né, Paraguai, Honduras. E a gente tem mostrado todo esse processo aí que estão mostrando agora para o produtor aí de casa. E assim, lá eles não sabem, não tem ideia nenhuma de como que é feito esse processo. Ele sabe que a semente chega lá embalada num saco. Linda, maravilhosa, com a qualidade que precisa. Só para ele desfrutar na propriedade dele, né? Bacana. E é uma satisfação a gente ver esse retorno, ver que as pessoas estão acreditando e confiando, né, no que a gente realmente vende, porque tem todo esse cuidado, né? Isso, a gente fica feliz também com o retorno que eles nos dão depois, né? O feedback que eles nos dão. Bom, Alfredo, a gente sabe, né, nesse processo que a gente consegue ter esse controle, a gente faz o máximo possível para levar essa qualidade. Mas, como você já disse, hoje aqui é uma indústria a céu aberto e a gente tem alguns fatores que interferem também nisso, que é o tempo. Já aconteceu situações desafiadoras aqui nos nossos campos? Como foi que vocês tiveram que fazer? O que vocês tiveram que fazer para driblar essa situação? Porque nem tudo é mil maravilhas, né? Então, Tainara, como você disse, a agricultura aí é uma indústria a céu aberto, né? Então, dependendo de vários fatores aí, e todo ano, não só esse ano específico, mas todo ano a gente tem problemas climáticos, né? Porque assim, o ciclo da cultura da sementes forrageira é muito longo, né? Então algumas cultivares começam início de outubro, plantio, vai outubro, novembro, dezembro, e as colheitas se iniciam ali final de abril, começo de maio, vai entre junho, julho, agosto, né? Então assim, é muito tempo cuidando dessa cultura no campo, né? Então a gente passa por inúmeras adversidades climáticas, né? Então esse ano específico que estamos falando, a gente teve áreas que não conseguimos colher o talhão inteiro, teve áreas que produziu muito menos do que o normal, né? Então assim... É uma realidade restrita ao nosso estado ou não? Não é só local não. Eu tenho contato com diversos produtores no Brasil inteiro, né? E a gente sempre troca ideias, experiências, né? E a gente escuta desde o norte ao sul, leste, oeste aí. Todo mundo meio preocupado. Todo mundo preocupado com as produtividades de semente esse ano. Então, gente, é importante vocês saberem aí de casa uma forma mais estratégica para adquirir sua semente, porque a realidade, infelizmente, esse ano não está muito animadora, mas aqui na Germe Pasto, por ser uma empresa produtora, a gente consegue flexibilizar condições, que eu vou contar daqui a pouquinho com os nossos parceiros e representantes, né, do nosso setor comercial, que vai passar orientações para você, amigo produtor, aproveitar essas melhores condições. Mas é isso, né, Alfredo? A gente tem que dar um jeito, né, para levar sempre essa qualidade, apesar de às vezes não conseguir a meta que a gente quer, mas a gente tem sempre aqui essas condições e situações para ofertar o que o mercado precisa, né? Isso, assim, a gente sempre espera ter o máximo de produto para poder atender o máximo de clientes, né? E nem sempre a gente consegue devido ao clima, mas a gente pode deixar mais tranquilo
pelos campos que a gente tem e pelos relatórios que a gente passa para o comercial, né? Então a gente sabe o que pode vender, o que não pode, qual a quantidade que a gente temos, né? Então assim, pode ficar tranquilo, produtor rural, que semente a gente vai ter, não talvez na quantidade que todos precisem. Então é importante ficar atento para não ficar sem, hein, gente? Bom, bora lá então mostrar o último processo? Etapas. Vamos. Vamos lá. Bom, e depois de todo o processo que vocês acompanharam aqui da colheita, ficam então essas palhas, né? Essas palhas são aproveitadas para a próxima cultura, que no caso vai ser a soja. Né? Isso, esse aqui é o resto do processo de colheita, né? Então a gente acompanhou aí o enleiramento, a varreção, o corte das leiras, né? E o espalhamento da palha para ficar nesse estado que está agora, para a próxima cultura, que no caso seria a soja, né? E a gente vê o tanto de massa, né, que isso vai beneficiar o solo, não é mesmo? Com certeza, esse aqui é uma fonte de matéria orgânica, né? E serve também como cobertura para a soja, fazer o plantio direto, né? Evitar que venha pragas, ervas daninhas também na cultura da soja. Né? É importante que essa palha só exista dessa forma distribuída aqui, se for vir a próxima cultura diferente aí do capim. Não é recomendado se o próximo ano, por exemplo, fosse o cultivo da braquiária ou do pânico. No nosso caso, a gente prefere não ter esse acúmulo de matéria orgânica para a braquiária, porque ela dificulta o processo germinativo da braquiária e também para ela sair de toda essa matéria seca aí, dessa palhada aí, né? Ela demora mais a sair. Entendi. Então por isso vem a soja, né? Isso. Bom, então gente, vocês conheceram um pouquinho do processo, né, da colheita da nossa semente. Quero agradecer imensamente a sua disponibilidade aqui com a gente, viu, Alfredo? Obrigado mais uma vez. É um prazer, Tainara, receber você e todo produtor rural a conhecer todo esse processo de colheita de semente. Muito bacana. Bom, e agora a gente vai trazer orientações para você, amigo produtor, revendedor também, de como adquirir a sua semente em tempos aí de instabilidade na produtividade da semente forrageira. Olá, meu nome é Mário, sou supervisor comercial na empresa Germipasto Sementes. Estamos hoje aqui na fazenda Bola de Arame, Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul, acompanhando todo o processo de colheita das sementes. É um processo bastante importante para garantir qualidade, para garantir uma boa formação da sua pastagem aí na propriedade. Na verdade, a qualidade, todo o processo feito pela Germipasto lá na unidade de beneficiamento, ele inicia aqui no campo, né? Onde todo o processo de plantio, de colheita tem que ser feito com a melhor qualidade possível, o que há de melhor no mercado, para que no final, quando a semente chegar na tua propriedade, você tenha um produto que realmente entregue a qualidade que você precisa. A gente conhecendo a campo, né, tendo mais embasamento para levar tanto para o produtor como para o nosso representante a garantia do que a gente fala lá para eles, e não ficar só naquela conversa de é assim, é assado. Aqui a gente vem comprovar que realmente tudo é feito da melhor forma possível. Cada detalhe, cada ponto aqui que a gente tem visitado, a gente tem conhecido, tanto na equipe como na estrutura que a gente tem para fazer a colheita da semente, a gente percebe que a qualidade, né, o zelo é aplicado em cada pequeno passo, né, dessa colheita. Então, de fato, é algo que impressiona e que nos faz ter orgulho do que a gente faz lá na ponta, que é vender. Vender e entregar um produto que, de fato, tem a qualidade que a gente prometeu. A principal vantagem dos nossos campos de produção é a segurança que a gente tanto vende, né, Tainara? Quando nós falamos em segurança, segurança para todos os envolvidos. Segurança para a empresa, segurança para o nosso vendedor, né, o representante ou a revenda que está lá na ponta atendendo os nossos clientes, e segurança para o cliente, né? São áreas onde a gente tem total controle delas, são áreas onde nós garantimos segurança sanitária para a semente, para a produção, para todo o processo. Um ano como esse, onde todo mundo sabe que é um ano que vai ter falta, né, que o produto, a matéria-prima está bastante escassa. No nosso caso, como nós temos os campos próprios, nós não dependemos de compra. Então, o nosso representante lá na ponta, ele tem a tranquilidade de vender, sabendo que nós teremos o produto na prateleira para entregar para o cliente dele.
E ter os campos próprios de produção também nos tranquiliza em relação a condições comerciais. Nós conseguimos propor ao nosso cliente condições diferentes do mercado. Nós temos lá atrás já condições de lançar uma tabela, sabendo o que a gente vai ter de produto para entregar, sabendo o preço de produção da matéria-prima. Então a gente tem uma segurança em relação ao preço que a gente coloca para o nosso cliente. O cliente pode comprar lá atrás tendo a tranquilidade que vai receber, pagando o melhor preço, tendo condições comerciais diferenciadas, com um pagamento mais facilitado. O nosso representante também consegue antecipar as vendas dele e ter uma produtividade, ter resultados muito antes do que em condições conhecidas anteriormente, onde eles só conseguiam vender lá perto dos períodos das águas. Então, favorece todo mundo. Olá, sou o Ricardo Gamarra, supervisor de revendas na Germi Pasto. Hoje estou na fazenda Bola de Arame, aqui no município de Chapadão do Sul, uma das áreas de produção da Germi Pasto. Hoje nós viemos acompanhar todo o processo de colheita, no caso, né? Já estamos na época da fase final, fase de colheita. Acompanhamos cada um desses processos e a importância disso é que nós levamos segurança não só para os nossos clientes, como também aqueles que também revendem, né, no caso da minha supervisão, e os representantes. Então, passamos segurança. Nós estamos aqui num campo hoje, um detalhe que é importante é sempre o campo que você planta, por exemplo, o piatã, todo ano, ou ele vai ser soja ou vai ser a mesma cultivar. E não tem aquele perigo de você ter outras cultivares, né, ou plantas daninhas e outras variedades que não são toleradas. Nos campos de produção a elevação da pureza da semente já é bastante grande, né? E aí ela já chega para a UBS já com uma pureza altíssima, né? A gente consegue ver até no solo aqui muita semente que não é ideal para o plantio, acaba sobrando isso. E as sementes que são grano cheio, que a gente chama, já saem bastante com uma pureza bem elevada para ir para a nossa UBS. Sim, na área comercial, Tainara, nós temos essa vantagem porque, primeiro, garante, né? Além de você garantir a produção, você também pode garantir uma determinada cultivar. Nós estamos um ano, por exemplo, agora que é um ano de produção baixa, eu digo isso de nível nacional, não só aqui no estado, mas o estado do Mato Grosso do Sul é um dos maiores produtores e a Germi Pasto também entra aí como uma das maiores produtoras. Então, o cliente tem a garantia de que ele vai receber a semente, receber determinada cultivar daquele ano, né? Então nós temos ideia de quanto nós podemos ter para o mercado. A gente não vende somente para produtores, né, diretamente, mas nós vendemos também para revendas e até para outras empresas também de semente de pastagem. Conseguimos ter uma ideia do quanto nós temos e aí vamos balanceando aí preço. Às vezes nós não dependemos, por exemplo, de um terceiro, né, comprar essa semente e depois às vezes ter que reformular o preço. Não existe isso na produção, que é mais uma segurança para o produtor e também para revendas e representantes. Bacanas dicas, né, da nossa força de vendas. A gente já está chegando então ao fim dessa edição especial, espero que vocês tenham gostado e aproveito para dizer também, se você quiser rever algum trechinho aqui do que a gente falou sobre o processo da colheita da semente forrageira Germi Pasto, é só acessar as nossas redes sociais e também no canal do YouTube. Muito obrigada pela sua companhia, a gente fica aí com mais imagens da fazenda aqui em Chapadão, no Mato Grosso do Sul. Tchau, tchau e até a próxima!